Olá, queridos! Seja qual for o momento que vocês venham assistir este canal, que a presença de Deus esteja com você. Eu quero pedir perdão porque a semana passada não tivemos vídeo, aconteceu um problema técnico e por esse motivo não foi possível subir os nossos vídeos. E para quem está aqui pela primeira vez, eu quero dizer que este é o canal Saberes para a Vida, voltado para tratar de desenvolvimento pessoal. É isso mesmo. Se você gostar do vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe e o seu comentário será sempre bem-vindo. Mas para você gostar é necessário que assista o vídeo até o fim, combinado? Pois é. Gente, hoje eu quero tratar com vocês de um assunto não muito alegre. Nós vamos tratar hoje sobre a importância que devemos dar para as nossas crianças. Eu quero dizer que nós temos que aprender a ouvir as nossas crianças. Pois é, todos vocês estão sabendo que está sendo veiculado aí sobre a morte do menino Henri Borel. E não se preocupe que eu não vou falar do vereador, não vou falar da mãe da criança, porque não é esse o intuito da nossa conversa, tá bom? Eu quero falar de criança, eu quero falar de cuidados voltados para as crianças, porque em 2008, por exemplo, nós tivemos um caso tão triste quanto esse da menina Isabela, que foi morta, jogada aí pela janela, com o pai e a madrasta acusados, envolvidos neste crime. Um crime também que chocou o país. Em 2014, nós assistimos também estarrecido a morte de Bernardo, um menino de 11 anos, que foi assassinado de uma forma brutal também, com o pai e a madrasta envolvidos. Isso tudo vem nos chamando a atenção, isso tudo entristece o coração de qualquer ser humano, seja ele qual for. E o que nos chamou a atenção, com a notícia da morte do menino Bernardo, é que antes de ele morrer, ele pediu socorro, e pediu muito socorro. O desespero deste menino foi tão grande que ele chegou até a procurar uma juíza para pedir que lhe mudasse de família. E por incrível que pareça, ele não foi atendido, porque ele era uma criança. O que a juíza fez? Chama o pai, conversa com o pai, e o pai ali se propõe a melhorar o seu tratamento com o filho. E por que o Bernardo não foi atendido? Porque existem as leis, e nós somos atrelados a essas leis, e por conta disso, ele era apenas um menino, incapaz, ele não poderia realmente responder por si, mas ele não foi ouvido. As suas queixas, os seus medos, os seus temores, os terrores que ele sofria naquela casa, não foi ouvido. Aí chama o pai, um médico reconhecido, e esse pai vai e se propõe a mudar, a ajudar esta criança. Mas não fez, não cumpriu o comprometido. O menino Bernardo morreu aos 11 anos de idade. Se aquela juíza tivesse ouvido aquele menino, com certeza o menino Bernardo já estivesse vivo ainda, estaria agora um rapazinho. Mas ele teve sua vida ceifada aos 11 anos de idade. E depois da morte dele, resolveram criar uma lei. A Lei 13.010, que foi promulgada em junho de 2014. A lei chamada Lei Menino Bernardo, que trata da questão da violência infantil. Essa lei, ela é boa, ela já, na verdade, já existia essa lei, ela sempre existiu, ela veio apenas reforçar, mas o menino Bernardo morreu, foi necessário ele morrer para se discutir este assunto com mais cuidado, mas ele teve que morrer para isso. Desde 1990, com a criação do Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, a criança passa a ser reconhecida como sujeito de direito. E eu bato muito nessa tecla que criança, ela é sujeita de direito. Criança tem sentimento, criança tem querer sim, criança precisa ser ouvida. Há momentos que ela tem até mais razão do que se imagina. Criança não é uma boneca de pano. Criança não é um animalzinho de estimação. Ela é um ser, é um sujeito de direito. E como sujeito de direito, as crianças devem ser tratadas com absoluta prioridade. E absoluta prioridade quer dizer a criança tem que estar acima de qualquer coisa. Os direitos da criança têm que ser levados a sério, acima de qualquer coisa. A Constituição Federal, no artigo 227,
assegura a proteção integral da criança e do adolescente. Nós encontramos essa proteção também no ECA, no artigo 4º, que fala que é dever da família, que é dever da sociedade e do Estado cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E o que me chama a atenção é que ela diz que primeiro vem a família. Então, quem tem que cuidar da minha criança, quem tem que cuidar do meu filho, sou eu como mãe e como pai. Primeiro é a família, depois vem a sociedade e por último vem o Estado. Então eu não posso responsabilizar o Estado por algo que é responsabilidade minha enquanto mãe, enquanto pai. E o grande problema é que nós muitas vezes temos deixado essa responsabilidade que é nossa, nós queremos colocar nas mãos do Estado, muitas vezes na mão da sociedade. E nós que somos pais, que somos responsáveis, nós temos relaxado, negligenciado esse nosso cuidado dos nossos filhos, e é por isso que nós temos assistido a cada dia estarrecido aumentar as estatísticas de morte de criança, de adolescente, e o que me chama mais atenção, os responsáveis da morte dessas crianças. Desculpa, gente, é que esse caso me emociona muito. Mas o que me chama a atenção é que os responsáveis que deveriam cuidar é que estão matando, é que estão negligenciando, é que estão concordando com quem mata, é que estão deixando seus filhos sofrerem, morrerem, porque estão relaxando essa responsabilidade que é sua. O artigo 4º do ECA, ele diz que é dever primeiro da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à educação, à alimentação, o lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los, pasmem gente, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência e discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Olha só, eu costumo falar que nem deveria existir uma lei para dizer que nós, como responsáveis, como família, temos responsabilidade de cuidar das nossas crianças e adolescentes. Não deveria existir uma lei. Porque isso, gente, isso é intuitivo. Isso é intuitivo desde o momento que uma mãe descobre que está grávida, desde o momento que ela começa a amamentar, e que o pai também sabe que a esposa está grávida, que ele se envolve nessa relação de pais. Existe um amor que precede qualquer lei. E não deveria existir uma lei. Mas, infelizmente, existe uma lei que precisa dizer que eu preciso cuidar das minhas crianças, que eu preciso cuidar dos meus filhos. E mesmo existindo uma lei, a gente ainda tem desprazer de assistir estarrecidos brutalidades que são feitas com as nossas crianças e adolescentes. Como eu falei para vocês, desde 1990, nós temos aí o Estatuto da Criança e Adolescente, né, famoso ECA, muito conhecido por sinal, uma lei que foi promulgada. Mas eu costumo dizer, quando eu preciso estar em alguma escola, ou quando eu era conselheira tutelar, que eu precisava, né, dar alguma palestra nas escolas, eu costumava dizer que a lei foi promulgada, mas ela não foi implementada. Por que não foi implementada? Eu quero dizer que a lei ela não é executada de fato, porque para que a lei seja implementada, é necessário que haja as políticas públicas, gente. Infelizmente, nós não temos as políticas públicas necessárias para que obriguem a lei a ser implementada de fato, para que tudo aquilo que eu já li, que está lá no artigo 4º do ECA, seja realmente, aconteça, exista de fato. Porque se você prestar atenção, se você ler o artigo 4º do ECA, você vai ver que aquilo ali, infelizmente, né, está ali no papel, é lindo, é belo, mas realmente não acontece de fato. Por quê? Por falta de políticas públicas.
Então, já que não existem as políticas públicas para que faça acontecer de fato o que está no papel, mas que nós, famílias, pelo menos, tenhamos mais cuidado com os nossos filhos, começando a partir da escuta. Aquele pai, como eu falei para vocês, eu não iria falar nem do vereador, nem da mãe da criança, que isso é assunto da polícia, mas eu fiquei triste com aquele pai, porque aquela criança pediu socorro. O menino Henri pediu socorro para o pai. E ele não pediu a primeira vez. Gente, o menino estava tão desesperado, o menino estava com tanto medo, que segundo o relato do próprio pai, ele chegou a vomitar. Gente, aquela criança estava assustada. Ele chegou a pedir para o pai, me dê mais um dia. Se aquele pai tivesse ouvido seu filho, o menino Henri, lindo, por sinal, estaria ainda vivo com o pai. Por mais que ele chore, por mais que ele dê entrevista, dizendo que está desolado, e eu acredito mesmo que ele vai ter que conviver com essa culpa pro resto da vida dele, que ele poderia ter tomado alguma providência, mas ele foi, me desculpem, ele foi um pai omisso. E vocês sabem por que essas coisas acontecem? Acontecem porque, assim, quando se trata de separação, o pai, ele acha que a prioridade é da mãe assumir a guarda da criança, né? Ele acha que a prioridade é da mãe. E aí eles entram às vezes em um acordo, né? A mãe fica a semana toda e o pai fica final de semana, mas muitas vezes parece que aquele pai não vê a hora de chegar, e eu não estou generalizando, não coloquem palavras em minha boca, eu não estou generalizando, tem muito pai realmente que ama estar com seus filhos, mas tem pai que às vezes ele não vê a hora de chegar o momento de devolver o filho. Pai, me dê mais um dia, mas eu tenho que trabalhar. Pai, me dê mais um dia, mas eu tenho outros compromissos. Pai, me dê mais um dia, eu não posso. Já acabou o meu horário. E é isso que eu vejo quando eu escuto esse pai falando. Quanto mais ele fala para se justificar, mais eu digo que ele foi um pai omisso. Eu fui deixar o meu filho porque eu precisava trabalhar. Se ele perdesse um dia só de trabalho, ele ia ter o seu filho ainda vivo. Ele está lá com o emprego dele, mas ele não tem mais o filho. Porque ele não pôde perder um dia, para pelo menos ouvir a fumaça, gente. Existe aí um ditado popular, um adágio popular, que onde há fumaça, há fogo. Então, se meu filho está pedindo socorro, meu filho está chorando, não, vou ficar com ele mais um dia. Ligava para a mãe, voltava da porta lá do condomínio, não, ele está chorando, ele está desesperado, alguma coisa está acontecendo. Por mais que a mãe dissesse não, tem algo estranho, eu vou voltar com meu filho, eu vou conversar com meu filho. Acredito eu, não posso julgar, mas será que esse pai pelo menos parou para... Não, meu filho, parou o carro, quando o filho começou a se desesperar. O que está acontecendo? Confie no papai. Vamos conversar aqui de homem para homem. Eu tenho certeza que se aquele pai passasse confiança para o seu filho, ele teria conversado com o pai. Teria contado seus medos, seus traumas, ainda como criança. Uma criança de 4 anos. Uma criança de 4 anos carregando consigo segredos que às vezes um adulto não consegue carregar. Como proteger nossas crianças? Se um relacionamento muitas vezes termina hoje, e daqui uma semana a mãe já coloca um outro namorado em casa, o pai já coloca uma namorada em casa, e às vezes nós temos crianças envolvidas em tudo isso, e a gente coloca em primeiro lugar nossas paixões, a nossa vida, a nossa felicidade, em detrimento da felicidade dos nossos filhos. Um relacionamento termina e a gente já está preocupado em resolver a nossa vida. E por conta disso, as estatísticas crescendo cada vez mais. Crianças que ainda têm uma vida toda pela frente, sendo assassinadas brutalmente, muitas vezes com a conveniência dos próprios pais. Como eu falei no início, quando se trata de separação, né, tem pai, né, não estou generalizando,
que ele recorre, né, à questão de que a prioridade é da mãe, a guarda do filho. Para ele, muitas vezes, é muito conveniente. Gente, não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos que ver a dinâmica da coisa, né? São muitos fatores levados em consideração. E graças a Deus hoje, né, já pode se trabalhar com a questão de guarda compartilhada. Responsabilidade não é só de mãe, responsabilidade não é só de pai. O ECA é bem claro, responsabilidade dos pais. Mãe e pai têm as mesmas responsabilidades. Nada desse negócio de dizer a responsabilidade é da mãe e o pai é provedor. Quem disse isso? Responsabilidade dos dois. Nós temos que verificar como é que essa dinâmica funciona. Então a responsabilidade são dos dois. Os dois têm que ter cuidado. Os dois têm que estar atentos. Se a mãe não está atenta, o pai tem que estar. Se o pai não está atento, a mãe tem que estar. E se nós levarmos isso em consideração, se nós começarmos a ouvir o grito de socorro das nossas crianças, eu garanto para vocês que nós iremos diminuir essas estatísticas de morte brutalmente de crianças. Bom, gente, eu quero compartilhar com vocês alguns tópicos que eu achei bastante interessantes para o nosso conhecimento, quando se trata das nossas crianças. Considere quando uma criança tem medo de alguém. Escute quando uma criança diz não quero. Dê atenção quando uma criança fica assustada próxima de determinada pessoa. Estimule sempre o seu filho a falar o que está sentindo. Não obrigue sua criança a abraçar ou beijar quem ela não quer. Dê atenção ao seu filho, dê escuta a ele. Se ele não quer, se ele não está interessado, não obrigue. Respeite, pelo menos, esse momento da sua criança. Dê tempo ao tempo. E assim, nós vamos realmente levar a sério aquilo que se diz: criança é sujeito de direito e ela precisa ser respeitada também. Este é mais uma dica do canal Saberes para a Vida. Se você gostar, deixe seu joinha, compartilhe e, como sempre, seu comentário aqui será sempre bem-vindo. Fique com Deus.